boa tarde ou boa noite. Eu não sei exatamente em que momento estamos nos encontrando novamente, mas que alegria vê-lo ou vê-la mais uma vez. Na aula anterior, nós estávamos conversando sobre o poder da palavra, sobre a importância do ensino da oralidade em nossas salas de aula e sobre o equívoco de imaginarmos que falar seja algo assim tão comum e tão diário que não deve estar presente em nossa prática pedagógica. Assim, continuaremos esse assunto tão gostoso, essa conversa, esse bate-papo, falando sobre a comunicação. Afinal, quando falamos, nos comunicamos. Essa é uma das formas da comunicação. Por que aula de português? Algumas vezes os alunos chegam até nós e perguntam assim: professora Fabiana, por que eu tenho que aprender língua portuguesa? Afinal, nasci no Brasil, sou brasileira e, por consequência, falo língua portuguesa. Por quê? Inserir na grade, no dia a dia, nas aulas, língua portuguesa. O que você acha disso? Alguma vez um aluno, alguma aluna abordou com essa pergunta? Se ainda não, algum momento vai acontecer. É inevitável. Quando nos aprofundamos na língua e na linguagem, produzimos oportunidades de interação comunicativa em qualquer esfera social. Tudo isso passa pela língua portuguesa. Olha só que importante, olha a responsabilidade. Quando ensinamos a ler corretamente, a falar corretamente, a ter uma impressão e expressão correta, estamos formando obreiros de Cristo. Você, professora adventista, é chamado a formar obreiros de Cristo, as pessoas que pregarão e proclamarão a mensagem. Professora, você é que ensina o seu aluno a ter perfeição no falar. E com esta perfeição no falar, o que acontecerá? Ele será o cristão que anunciará a outros as inescrutáveis riquezas de Cristo. Deus não pretende que seus portas-vozes sejam incultos. Está escrito lá em Parábolas de Jesus, página 215. A cultura e o uso conveniente do dom da palavra relaciona-se com todos os ramos da obra cristã. Penetra na vida familiar e em todo o intercâmbio mútuo. Ouviram? Olha só, em todos os ramos da obra cristã está o dom da palavra. Muitas vezes nós pensamos assim: mas esse menino não vai ser professor. Não, esse negócio é para quem vai ser pastor. Veja bem, não vai ser jornalista. Para que tanta preocupação com a forma de falar, com a forma de escrever? Não. Olha bem. Tá vendo? É um futuro engenheiro, arrebenta tudo por aí. É um futuro engenheiro. Então a preocupação está nos números e só. Não, queridos. Todos nós podemos e devemos desenvolver uma leitura e uma capacidade de falar inteligível e perfeita. E isso é sua e minha responsabilidade. A cultura e o uso convenientes do dom da palavra relaciona-se então com todos os ramos da obra cristã, mas também com todos os ramos da vida nossa em sociedade. Na família, no casalzinho de namorado. Já viu lá? Olha só, tá vendo ali no canto? Então, no casalzinho de namorado, também naquele momento de tá vendo ali, ó? De leitura, naquela conversa. Mas o povo insiste em falar alto, né? Naquele momento de conversa, numa entrevista de emprego, no momento de apresentação, em todos esses ramos está ali presente a palavra. Você é a sua língua. Por isso, é muito séria a nossa responsabilidade com os nossos alunos. Quando o seu aluninho está correndo aí pelos corredores, passeando numa festinha lá da família, e ele vai conversar com o papai, com a mamãe, com os avós, com os tios, com uma outra coleguinha que não estuda ainda conosco, a forma como ele fala, como ele escreve, como ele se comporta linguisticamente, vai dizer quem ele é. E mais, vai dizer como nós
ensinamos isso. É a nossa propaganda. O meu aluno é a minha propaganda. A sua fala é a minha propaganda. Segundo Vygotsky, não é porque pensamos que falamos, mas é porque falamos que pensamos. Isso é muito complexo. Às vezes, quando a pessoa tem a primeira ideia, recebe essa informação, fica assim, uau, como assim? É isso mesmo. Quanto mais organizada for a sua fala, quanto mais organizado for o conhecimento linguístico. E quando eu digo fala aqui, eu não estou falando especificamente da língua portuguesa, mas da fala materna da pessoa. Uma pessoa que é surda, ela tem uma outra linguagem, Libras, não a nossa. Mas conforme o seu domínio da sua língua materna, então mais elaborado será o seu pensamento. Tá, eu sei bem o que você está pensando. Como tem gente de pensamento desorganizado. Por isso você e eu estamos empregados. Somos professores e temos a tarefa de organizar o pensamento do pessoal por aí, através do ensino da língua portuguesa. Assim, quanto mais elaborado e complexo for o domínio da língua materna e da linguagem de uma pessoa, mais complexo e elaborado será o seu pensamento. Mais ele terá capacidade de compreender os outros conhecimentos, as demais ciências. Quer um aluno que leia, que fale, escreva e também faça contas eficientemente, tem que passar pelo estudo da língua. Certa vez, em uma escola que eu trabalhava, um professor de matemática foi chamado para conversar com a mãe que estava muito preocupada com o rendimento do seu filho em matemática. Ela disse ao professor, olha, por mais que eu tente, eu vejo que o senhor está fazendo tudo, está preocupado com o ensino e tal, e eu tenho colocado ele para estudar em horário separado à tarde, não adianta, ele não consegue. O que mais eu posso fazer, professor? Devo pagar uma aula especial? O que posso fazer? Eu acompanhava essa conversa como coordenadora no momento. E qual foi a surpresa da mãe quando o professor de matemática falou, não, eu sei bem o que precisa para que este aluno possa melhorar na lição, possa melhorar em matemática. E sabe qual foi a resposta para chocar a mãe? Dê livros para ele ler. Muitos livros, pega lá uns livros de literatura, biografias, coloca ele para ler, depois conversa com ele, pede para ele te contar e ele vai melhorar em matemática. A mãe ficou com uma cara assim, como assim? Sim, mãe, ele precisa imaginar. E quando ele imaginar, conseguir esta capacidade, ele trará isso também para os problemas de matemática. Ele não tem problema em somar, dividir, subtrair. Ele decorou tudo isso. O que ele precisa é imaginar. Assim, gente, comunicar faz parte também para a aprendizagem de outras disciplinas. Uma coisa é certa, realmente, a comunicação é infinita. Enquanto existir um homem, existirá comunicação. No entanto, o foco para a aplicação desse conhecimento almejado, a melhoria permanente, é o trabalho especializado na língua e na linguagem. Comunicação é uma consequência da aprendizagem de língua, da aprendizagem de linguagem. O que o profissional, o professor, compreender por língua e linguagem será fundamental para a sua comunicação. Professora, o que você compreende por língua e linguagem? Já pensou? Quanto mais instruído, então, é o professor, quanto mais ele sabe a sua língua, quanto mais ele domina essa competência, maior será a sua projeção positiva diante da turma. Quer ensinar os alunos a gostar de ler? Leia! Quer ensinar os alunos a falar bem? Fale! Quer ensinar os alunos ortografia? Escreva corretamente. Tudo isso é uma projeção do professor diante da turma. Na história de Sherazade, o mito de Sherazade, um árabe, um homem, ele estava tão desanimado do amor porque ele tinha tido uma esposa que o havia traído. E resolveu que a partir daquele momento ele se casaria todos os dias, cada dia com uma jovem, uma bela jovem. Mas no final, no outro dia, ao amanhecer, ele mataria essa jovem. Porque ele não queria jamais, novamente, passar pela tristeza de ser traído. E a pessoa encarregada ia por todo o reino em busca das mulheres. E olha, pensa na rainha Esther. Olha outra moça bonita.
Todas as moças foram levadas, uma a uma, e ele se apaixonava ao olhar, ficava todo admirado, mas no outro dia não tinha conversa, a coitadinha era morta. A pessoa responsável para buscar essas belas moças pelo reino, um dia ficou desanimado. Em todo o território não tinha mais uma moça bonita. O triste é que ao chegar em casa, ele se deparou com Sherazade, sua filha mais velha. E como era bela! Contou então o problema para a filha. E estava decidido, não levaria a Sherazade. Mas a jovem falou, não papai, pode me levar, eu tenho um plano. E lá foi apresentada a Sherazade. Quando o sultão viu, ficou admirado. A beleza era tanta, a graciosidade, o jeito de falar, afinal, tudo é comunicação. As mãos, a expressão, o sorriso, a tristeza. E Sherazade usava tudo isso. Naquela noite, Sherazade olhou para ele e disse, por favor, deixe-me contar uma história para minha irmãzinha antes dela dormir. E ele permitiu. A menina veio e Sherazade começou a contar uma história linda, um conto. E no meio daquele conto, de uma forma muito sábia, ela emendava outra história. E de repente, emendava outra história. E assim passou a noite toda, mas ela terminou assim, no clímax da coisa. O sultão achou melhor não matar Sherazade. Afinal de contas, ele queria saber a continuidade. Na outra noite, a irmãzinha de Sherazade veio novamente. E naquele momento que a Sherazade começou a contar a história e foi contando, e ali estava o sultão admirado com aquilo, e uma entrelaçada com a outra, e todas as palavras sendo usadas de tal forma, a expressão facial, o corpo falava. Uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 1001 noites. E ali estava a jovem viva e o sultão apaixonado. Tá, Fabiana, mas essa história não é verdadeira. Eu sei, mas esse mito serve para pensarmos e refletirmos sobre uma coisa. Será que Sherazade aprendeu a falar, a contar histórias do dia para a noite? Será que naquele desafio, quando o pai chegou e disse, viu, eu preciso levar uma moça bonita, só sobrou você. Será que é agora? Tenho que aprender nesse momento a falar? Como será que foi? Certamente, em toda a formação, a moça aprendeu a falar, a ler, a usar todas as suas competências, todas as suas habilidades em favor da sua língua e da linguagem. E é isso que queremos ensinar aos nossos alunos, que eles possam, no momento que for exigido, fazer uso de tudo aquilo que você e eu ensinamos durante a sua trajetória acadêmica. Você tem o privilégio, professora, o privilégio, professor, de ensinar aqueles que, como disse na aula anterior, serão os pregadores que falarão de Jesus e verão ele voltar.